Nova Jersey, Estados Unidos. 10 de junho de 2026. 3 dias antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Numa sala de imprensa com as câmeras ligadas e microfones abertos, um dos melhores jogadores do mundo em atividade, eleito o melhor jogador da La Liga em 2024-25, 39 gols em 52 partidas naquela temporada. O primeiro nome que qualquer treinador europeu poria na lista de titulares intocáveis, disse algo que ninguém esperava ouvir. Para ser sincero, sinto que realmente é diferente o carinho do torcedor brasileiro comigo do que o pessoal de fora. É natural. Eu saí muito jovem do Brasil. Não consegui criar conexão. Silêncio. Um jogador que estava entre os 5 melhores do mundo naquela temporada, cujo clube dependia mais dele do que de qualquer outro, admitiu publicamente que a torcida do seu próprio país não o ama como o resto do mundo o ama. Essa frase resume uma das histórias de futebol mais incompreendidas que o Brasil produziu nos últimos anos. A pergunta que fica é: como um garoto que cresceu na Restinga, uma das periferias mais violentas de Porto Alegre, com a mãe merendeira e o pai músico, se tornou um dos jogadores mais importantes do mundo, carregou o Barcelona nas costas em 2 temporadas consecutivas, e ainda assim chegou à Copa do Mundo confessando que não criou conexão com a torcida do Brasil? Essa não é a história de um jogador que decepcionou a torcida. É a história de um jogador que nunca teve a chance de conquistá-la. Antes de tudo isso, existe uma decisão que Rafinha tomou em 2021, quase em silêncio, quase sem que ninguém no Brasil percebesse, que poderia ter mudado completamente essa história. O telefone dele não parava de tocar. Do outro lado da linha, a seleção da Itália. Rafinha quase não vestiu a camisa amarela. E se tivesse ido para a Itália, talvez tudo tivesse sido mais simples. Mas ele esperou. E o Brasil, mesmo sem saber, foi a escolha que o jogador fez enquanto o Brasil ainda não sabia que ele existia. Fica até o final, porque a resposta para a pergunta desta história está numa frase dita por um menino de 17 anos antes de embarcar para Portugal. A Restinga não é qualquer bairro. É uma comunidade na zona sul de Porto Alegre, distante do centro, distante das oportunidades, distante do tipo de visibilidade que abre portas no futebol brasileiro. Fundada nos anos 1960 para abrigar famílias transferidas de outras partes da cidade, a Restinga cresceu rápido e com pouco recurso. A violência e o tráfico de drogas instalaram-se como vizinhos permanentes. Rafael Dias Belloli nasceu em 14 de dezembro de 1996 nessa comunidade. O pai, Maninho, músico, de ascendência italiana, tocava para pagar as contas. A mãe, Lisiane, trabalhava como merendeira numa creche do bairro. Era uma família de afeto grande e dinheiro pequeno. Em determinados períodos, faltavam recursos até para alimentação e transporte. Rafinha às vezes não tinha dinheiro para o ônibus até o treino. Pensa nessa imagem. O futuro melhor jogador da La Liga de 2025 precisava se virar para conseguir passagem de ônibus para não faltar ao treinamento. Na adolescência, Rafinha perdeu muitos amigos para o mundo do crime. A Restinga não poupava ninguém das escolhas difíceis que a pobreza e a violência impõem. E ele via isso acontecer ao redor, os mesmos meninos com quem cresceu, sendo tragados por um caminho que ele sabia que não queria. O futebol era a saída. Não de forma abstrata ou poética, de forma concreta e urgente. O primeiro treinador de Rafinha foi seu Farias, um senhor de 83 anos que treinava o time de bairro Monte Forte, na própria Restinga. Não é que ele fosse tímido, mas ele não era de permanecer tagarelando. Lembra seu Farias? O pai dele viu que ele se interessava pela coisa e ele começou a evoluir. Esse pai que tocava música para sobreviver enxergou no filho algo que precisava de apoio. E deu. Mas o que aconteceu depois, ninguém esperava. A grande virada começou aos 16 anos, quando Rafinha chamou a atenção de um empresário numa partida de várzea, um jogo informal, num campo sem estrutura, onde ele não deveria ter sido visto por ninguém importante. O empresário levou o garoto às categorias de base do Audax SP, em São Paulo. Depois vieram os juniores do Avaí, em Florianópolis. Ali, com 19 anos, Rafinha fez sua estreia profissional. Mas o futebol brasileiro nunca o conheceu como profissional de Série A. Antes de completar 20 anos,
Rafinha embarcou para Portugal, para o Vitória de Guimarães, onde passou a primeira temporada alternando entre time jovem e profissional, até conquistar espaço definitivo. Ali estava a raiz do problema que o Brasil só foi entender 10 anos depois. Rafinha saiu da Restinga, passou pelas categorias de base e foi direto para a Europa. Nunca vestiu a camisa de um clube brasileiro numa competição profissional de alto nível. Nunca teve uma torcida no Brasil acordando no domingo pensando nele. Nunca foi o herói de uma final de campeonato gaúcho. Nunca marcou o gol que levou um time à Libertadores. Nunca foi fotografado entrando num CT brasileiro aos 22 anos. Vinícius Júnior teve o Flamengo. Rodrigo teve o Santos. Endrick teve o Palmeiras. Cada um deles chegou à seleção já carregado pela memória afetiva de milhões de brasileiros que os viram crescer de perto. Rafinha chegou como estranho. E o Brasil só foi saber que ele existia quando Tite o convocou pela primeira vez, em 2021. Quando o garoto já estava no Leeds United, já havia passado pelo Sporting e pelo Rennes, já tinha acumulado quase 5 anos de futebol europeu. Aos 24 anos, ele era uma revelação para o Brasil. Mas havia quase acontecido algo que mudaria tudo. E então veio o momento que mudou tudo. Rafinha estava no Leeds United, fazendo uma temporada impressionante sob o comando de Marcelo Bielsa. A Europa o conhecia, o Brasil ainda não. E então o telefone começou a tocar. Do outro lado, a Federação Italiana de Futebol. Rafinha tem ascendência italiana pelo pai Maninho. A FIG identificou isso, verificou a elegibilidade e enviou convites formais. O meio-campista Jorginho, à época, um dos mais influentes do futebol europeu, ligava constantemente. A comissão técnica italiana havia montado um projeto específico para Rafinha. Nessa altura, as pessoas da seleção italiana me ligavam. O Jorginho estava sempre me ligando. A comissão técnica italiana tinha um projeto incrível para mim, algo que me chamou muito a atenção. Eu estava perto de aceitar a convocação. Era para eu ir para o campeonato europeu que eles ganharam em 2020. Estava praticamente pronto para ir. Praticamente pronto. O passaporte italiano estava sendo providenciado. A Euro 2020, disputada em 2021, era o destino. A Itália sagrou-se campeã europeia naquele torneio. Rafinha poderia ter sido campeão da Europa pela Itália. Felizmente, o passaporte não chegou a tempo. Mas ao mesmo tempo, no fundo, ainda tinha um pouco de esperança de poder vestir a camisa do Brasil. O passaporte italiano atrasou. O Brasil ficou com Rafinha, mas o Brasil nunca soube que ele havia esperado. Em outubro de 2021, a CBF convocou Rafinha pela primeira vez. O Brasil começou a conhecer o jogador que o Leeds United já sabia ser extraordinário. E logo viria o Barcelona, contratado em julho de 2022 por 58 milhões de euros. Hansi Flick chegou ao Barcelona como novo técnico. E foi com o treinador alemão que Rafinha encontrou o sistema que liberou tudo que havia dentro dele. Os números da temporada 2024-25 são difíceis de acreditar mesmo lendo com atenção. 39 gols e 25 assistências em 52 partidas. Mais de 60 participações diretas em gols numa única temporada. Mais gols do que Mohamed Salah naquele ano europeu. A mesma estatística de Neymar na melhor temporada do brasileiro no Barcelona. Em 2015-2016, La Liga elegeu Rafinha o melhor jogador da temporada. O Barcelona foi campeão espanhol, da Copa del Rey e da Supercopa, com Rafinha como protagonista central. Na vitória histórica por 4-3 sobre o Real Madrid no Bernabéu, Rafinha marcou 2 vezes e se tornou o brasileiro com mais gols num único clássico. A Bola de Ouro de 2025 o colocou em 5º lugar no ranking mundial. 5º jogador mais bem votado do mundo. Melhor jogador da La Liga. Mais gols que Salah numa temporada europeia. Mas enquanto Barcelona o adorava, a torcida do Brasil estava dividida. Porque aquele mesmo ano havia produzido a polêmica mais absurda da trajetória de Rafinha com a camisa amarela. E ela começou com uma entrevista à Romário TV. Mas o futebol, que é generoso, também reserva sustos. Março de 2025. Brasil x Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Antes do jogo,
Romário pergunta a Rafinha o que ele vai fazer contra os argentinos. Rafinha responde com a espontaneidade de quem está tentando mostrar garra. Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles. No campo e fora do campo se tiver que ser. A declaração explodiu. Na Argentina, Di Maria respondeu com 3 emojis de risada. Na imprensa espanhola, ninguém compreendeu a bravata. No Brasil, uma parte da torcida ficou empolgada e outra parte ficou com um pressentimento ruim. O pressentimento se confirmou. O Brasil perdeu por 4-1. E Rafinha, que havia prometido porrada e gol, ficou praticamente invisível durante os 90 minutos no Monumental. A torcida brasileira viu um jogador que havia marcado 39 gols pelo Barcelona sumir num jogo que ele mesmo havia esquentado. Rafinha nunca mais dá entrevista. Não tinha necessidade de falar aquilo antes do jogo. Complicado falar um monte de coisa e não aparecer para o jogo. A internet foi impiedosa. Depois da derrota, numa coletiva de imprensa, Rafinha fez o oposto do que a situação pedia. Disse que o Brasil havia jogado bem, que estava orgulhoso do time. Jogamos pra caramba. Estou orgulhoso de quem jogou e até quem está no banco. A torcida, que ainda estava de luto pela derrota de 4-1, ouviu aquilo e a reação foi a pior possível. Rafinha então precisou cumprir suspensão na estreia de Ancelotti, depois de ter recebido um cartão amarelo no Clássico por se envolver numa confusão com Tagliafico e Otamendi. Ficou de fora da primeira convocação de Ancelotti como punição automática. E ao longo de 2025 e início de 2026, as lesões se multiplicaram. Lesão na coxa em setembro de 2025, pancada em janeiro de 2026, nova lesão na coxa em fevereiro. Participou de apenas 6 dos 12 jogos sob o comando de Ancelotti antes da Copa. Um dos 5 melhores jogadores do mundo, preso entre a lesão, a suspensão e a antipatia que havia crescido na mesma proporção em que seus números no Barcelona cresciam. 10 de junho de 2026. 3 dias antes da estreia do Brasil contra o Marrocos, em Nova Jersey. Numa coletiva de imprensa, Rafinha sentou diante dos repórteres e disse o que nunca havia dito com essa clareza antes. Para ser sincero, sinto que realmente é diferente o carinho do torcedor brasileiro comigo do que o pessoal de fora. É natural. Eu saí muito jovem do Brasil. Não consegui criar conexão. E depois, eu acredito que, se tenho que me provar para alguém, é para mim, meus pais, minha esposa e meu filho. Infelizmente, não posso mudar o gosto das pessoas. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Tudo bem. Essa é a frase mais honesta que um jogador da seleção brasileira já disse às vésperas de uma Copa do Mundo. Não foi uma declaração de guerra. Não foi uma promessa inflamada que envelhece mal. Foi um garoto da Restinga explicando, com a calma de quem já parou de tentar convencer, porque a conexão que deveria existir nunca foi construída. Carlo Ancelotti não tem dúvidas. O Rafinha mostrou na última época que é um dos melhores jogadores do futebol neste momento. Ele vai ajudar-nos muito, disse o técnico italiano ao reconvocar o brasileiro. O Brasil vai à Copa com Rafinha como um dos protagonistas centrais, com a camisa 11, sem a camisa 10, que ficou com Vinícius Júnior nesse ciclo, mas com a responsabilidade de quem carrega um clube de 40 títulos nas costas sozinho quando a temporada aperta. 30 gols pelo Barcelona em La Liga numa temporada. Um El Clássico decidido com 2 gols no Bernabéu. 5º melhor jogador do planeta. E a sensação de que o Brasil ainda não viu de verdade o que o resto do mundo já sabe. Existe uma pergunta que esse roteiro abriu lá no começo e que não foi respondida ainda, propositalmente. Por que Rafinha some na seleção? A resposta está em tudo que a gente acabou de contar. Vinícius Júnior e Rodrigo chegaram à seleção já amados por torcidas de clubes gigantes. Endrick chegou carregado pela expectativa de uma geração. Cada um deles entra em campo com um sistema de suporte emocional construído ao longo de anos de memórias afetivas com o torcedor brasileiro. Rafinha entra em campo sabendo que uma parte da arquibancada está esperando ele errar para confirmar o que já decidiu sentir. Não é desculpa. É um dado humano que qualquer psicólogo esportivo do mundo confirma. A conexão emocional entre jogador e torcida afeta o desempenho. É mensurável. E a ironia mais cruel dessa história é que Rafinha, o garoto que aguardou o passaporte italiano atrasar para poder vestir a camisa do Brasil,
que escolheu esperar enquanto a Itália o chamava, nunca conseguiu que o Brasil soubesse dessa escolha. Essa é uma das promessas do futebol mais incompreendidas que a torcida brasileira já teve diante de si. Um atacante que nas últimas 2 temporadas superou os números de Neymar no Barcelona, que ganhou o mesmo clássico que Ronaldinho ganhou, que é chamado por Ancelotti de um dos melhores do mundo neste momento, e que precisou explicar, numa coletiva de imprensa, porque a torcida do seu próprio país não o ama da mesma forma que o restante do mundo. A Copa do Mundo de 2026 vai decidir de uma vez por todas quem Rafinha realmente é para o Brasil. Ou é o torneio que finalmente constrói a conexão que toda uma carreira não conseguiu construir. Ou é mais uma frustração que cristaliza para sempre a distância entre o melhor jogador que o Brasil tem e a torcida que ele nunca conquistou. A pergunta que fica para você é essa. Você acha que Rafinha vai finalmente conquistar a torcida brasileira na Copa de 2026? Ou a desconexão já é irreversível? Deixa nos comentários. Essa é a discussão mais honesta sobre a seleção brasileira que existe hoje. Se você chegou até aqui, você entende de futebol de verdade. Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo.